Bíblia, no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, leremos até o versículo 8, em o nome do Senhor Jesus. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, ó montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos e com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Grande e eterno Deus, acabamos de ler a tua palavra e ela é muito objetiva. O Senhor está realmente entrando em juízo, Deus e seu povo em juízo. Meu Deus, é muita responsabilidade para mim falar o que o Senhor colocou nos meus lábios para essa ainda manhã do teu santo dia. Mas eu sei, Senhor, que essa mensagem, ela não se limita ao rol de membros e cadastrados na IAP Tatuapé. Ela alcança muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que enxergam, muitas pessoas que têm ouvidos e que, por sinal, já tiveram ouvidos para entender que existe algo acontecendo acima de tudo o que é chamado de pandemia. Existe algo maior. Que o teu povo entenda, meu Pai querido, que o teu Espírito tenha misericórdia de algumas pessoas e que Ele se mova sobre muitas pessoas para prepará-las para uma mensagem de reconciliação, de redirecionamento. Em nome de Jesus, fala com teu povo. Tira todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que o teu Espírito seja vitorioso na contenda que tem com o teu povo, em nome de Jesus. Amém. O dia do juízo é hoje. Esse texto que nós lemos foi muito utilizado em aulas de homilética no tempo
no qual poderíamos dizer em nível de seminário, de escolas teológicas, a moda era sermão de tópicos, textual de tópicos. E a gente aprendia que já está uma mensagem pronta aqui, que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Então, nós já tínhamos os 3 tópicos prontinhos. Só que essa condição assim mais acadêmica fez com que muitos se distraíssem em relação ao conteúdo que está nesse texto. E, na realidade, eu fico bastante preocupado com aquilo que as pessoas vivem. O menino vai para a escola, ele fala o seguinte: quando estiver mais perto da prova, perto do exame, eu vou dar uma estudada. O rapaz na faculdade faz o mesmo. E, para dizer a verdade, eu concluí um curso ontem e acabei não tirando uma nota que eu gostaria de ter, exatamente porque fui me dedicar aos estudos, principalmente naqueles que têm aquelas pegadinhas, e eu não notei as pegadinhas e fui aprovado, mas não tive a nota que eu gostaria de ter. E é assim que a gente faz em relação à nossa vida espiritual. A gente imagina, talvez a gente criou na mente aquela ideia do juízo, do tribunal instalado, e aí você vai aparecer, vai comparecer, e existe um acusador, igual está no filme que muito conhecido no Nordeste, né, do Adriano Suassuna, né, o Vale da Compadecida, onde lá... O Alto da Compadecida, isso. E lá mostra um julgamento, e muita gente imagina que é isso que acontece. Passa na cabeça de algumas pessoas que você vai enfrentar esse juízo. Acontece o seguinte, meu querido, minha querida, acorde. Hoje é dia de juízo. É agora o dia do juízo. O apóstolo São Pedro diz que, há quanto tempo atrás ele falou? É tempo que se comece o juízo pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes? O juízo começa, e o juízo existe. E aí você vai ver, neste texto aqui, e vai ver João falando mais ainda, né? Quem são as testemunhas? Olha aqui, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a sua voz. E você vê no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. João diz, na sua primeira epístola, 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Então, ele está colocando o Espírito, sim, que é o Espírito Santo, mas está colocando a água que sepultou Jesus, na qual Jesus foi imergido, e o sangue que ele derramou, que caiu. Eu falava até há algum tempo 3,5 litros, mas fui convencido por um médico que foram 4,5 litros de sangue que foi derramado. Então, o que testemunha contra nós? O apóstolo, aliás, o autor, melhor dizendo, né? Não vou chamar ele de apóstolo, porque nem sabemos quem é. A gente sabe mais ou menos pelo estilo literário. A Epístola aos Hebreus.
nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas. E aí, quando você pensa que todas essas testemunhas são animadas, aí você vem para um texto como esse e vê testemunhas aparentemente inanimadas. Por que aparentemente? Porque elas deixam marcas, nelas ficam marcas. Olha só, ouvi montes a controvérsia do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O sangue e a água testificam sobre a presença em carne de Jesus. Agora, o que testifica a respeito de você no planeta Terra? Quais são as marcas que existem a seu respeito? Qual é o currículo? É bastante complicado a gente fazer esse tipo de cobrança. Mas várias vezes aqui eu já falei que eu desconfio da salvação de quem só é abençoado. Eu não consigo ver na Bíblia a salvação de quem só é abençoado. É necessário, a partir inclusive da parábola dos talentos, que a pessoa seja abençoadora. Porque naquela parábola, o que recebeu menos, recebeu um talento. E foi exatamente esse que fez a coisa errada. Então, existe todo um cenário. Nós trazemos de volta. Deus, Ele reinstala o seu tribunal. Aliás, o tribunal está instalado. Nós estamos no dia a dia todo. Olha, se nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós estamos dentro de um tribunal. Nós temos testemunhas visíveis, testemunhas de defesa, testemunhas de acusação, testemunhas neutras. Agora, só que esse texto nos traz aqui as testemunhas inanimadas, que pode ser de acusação ou podem ser de defesa. Então, é muito abrangente. Olha quanto existe de observação nos visíveis, nas testemunhas visíveis. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Em primeiro lugar, visíveis. De defesa, de acusação e neutras. Testemunhas invisíveis. Nós temos um Deus triuno, sobre o qual falamos agora há pouco na lição. Nós cremos no monoteísmo, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência, e coiguais em poder e glória. Mas esse Deus, Ele lidera, Ele comanda um exército de anjos, que são, no mínimo, 2 trilhões, porque a visão de João diz exatamente isso, e o número deles era milhões de milhões. 1.000 milhões é 1 bilhão, e 1 milhão de milhão é 1 trilhão. Como está no plural, então os anjos de Deus são, no mínimo, 2 trilhões. Mas existem as testemunhas da acusação invisíveis. Os anjos caídos, os demônios, que acusam. A principal atribuição para eles é acusação. Acusação. Satanás acusa, não só por tese, mas por hipótese, como foi no caso
de Jó. Não existia tese, ele não conseguiu uma tese. Deus diz a Satanás: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, temente, fiel. Aí o inimigo, ao invés de ter tese, ele não tinha tese contra Jó, ele lançou uma hipótese, ou seja, algo abaixo da tese. Hipótese, uma hipótese da seguinte maneira: mas com tudo que você dá para ele, é muito fácil. Tira o que ele tem. Olha o julgamento. Há quantos anos, gente, a gente está pensando que o juízo é lá na frente. Ora, Jó foi contemporâneo de Abraão. E você fica imaginando que o juiz está lá para frente, que vai dar tempo ainda de você estudar, de você acertar a sua vida. Nós ficamos pensando assim, gente. É sempre assim. Como nós fazemos na escola. A gente se esquece de que lá já havia um juízo, que existe um juízo. Nós nos esquecemos que o fenômeno jurídico passa a existir a partir do momento que existe uma segunda pessoa no planeta Terra. A chegada de Eva já instalou o fenômeno jurídico. O fenômeno jurídico é caracterizado na relação, direitos e deveres. E aí, nisso já tem um juízo. E o juízo de Deus está estabelecido na dimensão horizontal, na dimensão vertical. E eles erram tanto na vertical como na horizontal, os dois. E eles foram a juízo. Foram expulsos do Jardim do Éden. E a gente vai adiando. A gente imagina aquele tribunal, e até imagina que exista algumas pessoas que vai ter uma defensora, como no caso lá do Alto da Compadecida, que tem uma defensora que vai sair na nossa defesa. É difícil a gente assim acordar quem não quer acordar. Olha o que Deus diz: levanta-te, povo meu, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, vós duráveis fundamentos, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que eu tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Então, olha, em Isaías 41, o Senhor dá esse grito e diz: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor, alegai as vossas razões, diz o Senhor, o rei de Jacó. Trazei-me e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer, relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram, ou fazei-nos ouvir coisas futuras. Ou o Senhor dizendo isso, fala o seguinte: me julguem também. É Deus entrando em juízo com o seu povo. Vocês acham que eu sou injusto? Vocês estão reclamando a rebeldia de vocês, a frieza de vocês,
a indiferença de vocês quanto a uma vida devocional, uma relação íntima comigo. Apresentai a vossa demanda. É num momento como esse, de pandemia, que nós precisamos olhar assim, para a realidade da Bíblia, a realidade da palavra. Então, a gente olha, né? Que tem, pois, o homem que se queixar? Que tem o homem que se queixar? Queixe-se dos seus próprios atos, das suas escolhas. As escolhas, quantas vezes a bifurcação aparece no nosso caminho? Quantas vezes temos que escolher? E sempre temos ao nosso lado o Espírito Santo nos ensinando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, o que Deus quer hoje falar para você, querido, quer falar para você, querida, você pai de família, tudo está sendo anotado. Quantas testemunhas? E até aquelas que você imagina que são inanimadas, são testemunhas. As marcas que nós deixamos, como dizia o nosso pioneiro, pastor João Augusto da Silveira, marcos que pontilham o nosso caminho. Deixar realmente um legado para a geração seguinte. Isso é muito importante, porque hoje o que nos preocupa, hoje o que mais me preocupa já não são mais os meus filhos, são meus netos. O que esses netos vão receber como legado eclesiológico? Que tipo de caminho devocional nós passamos para eles? Uma geração falará a outra geração. E a gente vê realmente no Salmo 128 que é essa. Eu estou experimentando essa realidade. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Agora, será que é paz? Só é paz se eu deixei um legado. E o Senhor, aí naquele tempo, no tempo do profeta Miqueias, ele fez esse pronunciamento, e aí o juízo aconteceu. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ele fala assim, eu só peço para você 3 coisas só, não é muita coisa não. Que você pratique a justiça, seja justo, pratique a justiça. Segundo, ames a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, o coração, nosso coração indo até a miséria de alguém. Isso é misericórdia. E andes humildemente com teu Deus. Nós estamos vivendo num tempo, num cristianismo no qual se instalou a confissão positiva, a teologia da prosperidade, onde pretendem alguns pseudo-apóstolos colocar Deus como servo
e o homem como senhor, dizendo: você escreveu, você vai ter que cumprir. Andes humildemente com teu Deus. Praticar a justiça, até o Senhor Jesus vai para o batismo dizendo: convém aqui cumprir toda a justiça. Eu vim para ser referência, eu vim para ser modelo. Ele mostra o que é misericórdia. A parábola mais clara na misericórdia está no parábola do bom samaritano, onde um rapaz, nas cercanias de Jericó, é assaltado e é espancado, machucado, e fica semi-morto. E aí descem. O grande problema está aí, queridos, dentro dessa mensagem. Praticar a misericórdia. Desce um sacerdote. O sacerdote vê, mas faz que não vê, passa de largo e não atende o moribundo. Na sequência, desce o auxiliar dele, o levita, que ficou para trás para fechar as portas e as gavetas. E ele entra nas cercanias de Jericó. Ele vê aquela cena, mas faz que não vê e passa direto. Mas aí vem alguém que pratica a misericórdia, que ama a misericórdia, que é o bom samaritano. Ele vem subindo e ele vê aquele rapaz naquela situação e dá o primeiro atendimento para ele, aplicando óleo, no primeiro momento, azeite para amolecer as feridas e vinho para cauterizar as feridas. E, na sequência, ele leva aquele moribundo para uma hospedaria e terceiriza a sequência do atendimento. Ele foi movido de íntima compaixão. E aí, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Quem somos nós para exigir de Deus, para cobrar de Deus? A questão da confissão positiva. Olha só, olha como é que um dos salmistas, o salmista do Salmo 123, diz o seguinte: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. É assim que nós andamos humildemente com nosso Deus, reconhecendo: Pai nosso que estás no céu. Eu estou aqui, o Pai está no céu. A ti que habitas nos céus, andes humildemente com teu Deus. Aí surgem, inclusive, as conjecturas que tentam mostrar imperfeições nos critérios de Deus. Andar humildemente com Deus resume toda a nossa trajetória, a trajetória de um salvo. Concordar com Deus, homologuel. O nosso sentido de vida é concordar com Deus. Amém? Que nós, nesse dia, tenhamos ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando. Que atentemos para um número maior de testemunhas que estão
nos rodeando. E nós sejamos melhores, que nós saiamos dessa pandemia melhores, que saiamos como uma igreja que poderá ser chamada, sem sombra de dúvida, a geração João Batista II, aquela que prepara o caminho para a volta do Senhor Jesus. Vamos cantar.